Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, eu sou estagiário do professor Cláudio e hoje eu vou fazer uma aulinha virtual com vocês, tá bom? Estou projetando aqui a apresentação que vai ajudar a gente na aula. Ah, bom, é a aula de Química, né? Eu sou estagiário de Química. E vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos e bases, tá? Bom, sobre mim, já que essa é a primeira aula que eu estou dando para vocês, né? Meu nome é Marcos, eu tenho 25 anos, eu sou estagiário de ensino em Química, né, com o professor Cláudio. A minha formação é pela USP, eu estou no meu último ano do curso aqui na USP de São Carlos, em licenciatura em Ciências Exatas, e a minha ênfase de formação é em Química, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é acidez e basicidade, depois a gente vai entender o que é o pH, aí na terceira parte, o que é o pOH, e no final vamos fazer um exercício, tá? Isso é bem legal. Ó, então, o que é acidez e o que é basicidade? Eu gostaria que vocês pudessem refletir o que vocês acham que é isso, né? Por mais que não está sendo presencial, está sendo uma aula gravada, reflitam sobre o que é alguma coisa ser ácida e outra coisa ser básica, né? Bom, essa é uma questão que ela apareceu na química há muito tempo, na verdade, porque se sabia que algumas coisas tinham essa característica que foi chamada de acidez e outra de basicidade, né? Mas não se sabia muito bem como que a gente define o que é ácido, o que é base, né? Então, um jeito de se definir é que algumas substâncias, elas possuem uma certa característica, né, que a gente chama de acidez ou de basicidade. Aí, historicamente, na época dos alquimistas, né, na época da Idade Média, há séculos atrás, milênios atrás, eles percebiam que algumas substâncias tinham uma certa capacidade de serem corrosivas a alguns metais, algumas, né, certas, sei lá, madeira, até mesmo, né, a pele, então elas eram corrosivas, elas causavam queimaduras. E não queimadura de peguei fogo, né, no sentido de combustão, mas queimadura química. Então, eles que estavam lá mexendo, tentando criar novas substâncias, às vezes era muito comum eles terem acidentes, as pessoas morrerem intoxicadas, sei lá, porque era na época da alquimia, né? Não era ainda uma ciência, né, a química. Era meio que uma testagem, vai. Não que a alquimia não foi importante para se chegar na química, mas com essa testagem meio maluca, eles, né, falaram então que tinham classificaram algumas coisas como sendo alguns ácidos e outras como sendo bases. E isso perdurou na química, né? Por quê? Porque realmente tem uma classe, um jeito de classificar algumas substâncias em um tipo de grupo, é se elas são ácidas ou básicas, né? Mas para a gente definir exatamente certinho, cientificamente, o que é uma base, o que é um ácido, alguns, né, cientistas da história, eles proporam maneiras, né? O mais famoso, né, é o Arrhenius, né, que propôs em 1884, né, a sua teoria sobre ácidos e bases. E existem outras mais para frente do Arrhenius, né? Por exemplo, duas também que são famosas. Uma é do Bronsted e Lowry. O Bronsted e o Lowry, eles eram dois cientistas que trabalharam bem em conjunto, assim. E também tem a de Lewis, né? A teoria de ácidos e bases de Lewis. Elas são um pouco mais avançadas e, assim, eu diria que a principal vai ser sempre a do Arrhenius, tá? Ela é bem simples e ela contempla, assim, 90% dos casos para explicar por que essa substância é ácida ou básica, tá bom? Então, a gente vai estudar ela. Ela é a principal que a gente estuda no ensino médio. Bom, então, o que são os ácidos e as bases de Arrhenius, né? A gente chama assim com a base de Arrhenius, ácido de Arrhenius, para identificar certinho, então, sobre qual teoria a gente está explicando, né? Bom, as substâncias ácidas, elas seriam aquelas, segundo as teorias de Arrhenius, que elas liberam o H+, que é um cátion, né? Cátion é o íon que tem carga positiva, né? Então, elas liberam o cátion H+ em água. Tá? O Arrhenius, ele define ácidos e bases para soluções aquosas. Por exemplo, que depois os outros cientistas que eu comentei, eles já vão começar a conseguir definir ácidos e bases em outros tipos de soluções. Tá? Mas para o Arrhenius é sempre aquoso e a gente nunca vai se preocupar muito. Acho que no ensino médio é muito difícil a gente falar sobre soluções que não são em água, tá?
Bom, então o ácido é a substância que libera H+, o cátion H+, hidrogênio positivo, né, com perder um elétron, na água. Aqui são alguns exemplos: o HCl, que é o ácido clorídrico, o HNO3, que é o ácido nítrico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Tá? São ácidos famosos, acho que vocês já ouviram falar deles. O que seriam as bases, então? Né? As substâncias básicas são aquelas que liberam o ânion, que é o íon de carga negativa, né? O ânion OH-, né? Em água. Então, sempre em água, tá? Elas liberam esse OH- em água. Quando você coloca essas substâncias em água, elas formam uma solução básica. Então, o NaOH é uma bem famosa, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? Que a gente tem o nome popular de soda cáustica. O hidróxido de potássio, o hidróxido de magnésio, né? Bom, essas são, assim, alguns exemplos bem famosos, mas se tem ácido e básico, tem também as substâncias que são neutras. Então, a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que ele define o que então seria ácido e básico, ele também vai definir o que então é neutro. Porque nem tudo é ácido, nem tudo é básico, né? A gente sabe no nosso dia a dia, a gente não fica se queimando, ou alguma coisa muito levemente ácida e básica, mas a gente não fica entrando muito em contato com coisas super ácidas e básicas. Por exemplo, nosso estômago, eu falei, né, aqui do HCl, o ácido clorídrico, ele é o ácido que, ou a mucosa, né, as células do nosso estômago secretam ali, óbvio que numa quantidade bem pequena, mas só para deixar aquele ambiente bem ácido para conseguir digerir melhor os alimentos. Mas, então a gente entra em contato com o HCl o tempo inteiro. Mas o nosso estômago é preparado para isso. Essas células, elas têm um revestimento da mucosa, né, para o ácido não relar nelas, e elas são o tempo inteiro regeneradas. Então, por mais que seja, às vezes, a parede assim, é um pouco corrida pelo ácido, essas células têm um tempo de vida super curtinho, as de baixo elas depois substituem, ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Óbvio que se você tiver uma gastrite, que nem eu, às vezes não regenera tão rápido, você às vezes libera muito ácido por, sei lá, motivos de qualquer coisa que podem causar gastrite, genéticos, estresse, uma alimentação, sei lá, de coisas que já são muito ácidas naturalmente, por exemplo, refrigerante, pode causar, né, que esse desequilíbrio no seu estômago. Mas, no geral, a gente sempre tende a ficar nas coisas neutras no nosso dia a dia, né? As substâncias neutras, então, são aquelas que não vão liberar H+ ou H-, ou que se liberam muito, muito pouco, né? Então, seria basicamente isso, como classificar o que é um ácido, o que é uma base, segundo a teoria de ácidos e bases de Arrhenius, tá? E isso vai ser muito importante, porque para a gente poder saber, vou comprar uma coisa, vou usar, será que isso é perigoso? Um cientista vai fazer um experimento, ele precisa saber se a coisa é básica, se é ácido, o que ele pode misturar com o quê, né? Então, óbvio que esses conhecimentos foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência química e permitiram que a gente tivesse todas essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Bom, aí vou dar alguns exemplos aqui das soluções ácidas, né? Se ele pegar o HCl, colocar em água, ele vai dissociar completamente, porque ele é um ácido forte. Esses todos que eu coloquei são bem fortes, né? E ele vai liberar o cátion H+, e também o ânion Cl-, né? Para acidez, o Cl- não vai fazer muita diferença. O que vai importar é que tem bastante H+ agora ali, né? Quanto mais HCl você colocou na solução, mais forte, né, vai ficar. Mais forte esse ácido vai ser, mais ácida ela vai estar. Com a HNO3, a mesma coisa, né? Se você colocar em contato ali com a água, ele vai liberar o H+ e o NO3-. O H2SO4, no caso, ele vai liberar 2H+, porque ele, né, quando a gente vê ali a fórmula dele é H2SO4. Então, tem 2 hidrogênios ligados no SO4. Esses 2 hidrogênios estão ligados no enxofre, né, no S. Aí, quando coloca na solução, libera 2H+, e o SO4-. Aí, as bases que eu tinha mencionado, as famosas, a mesma coisa, né? Ó, coloquei em água, então, o que vai acontecer com o NaOH? Vai liberar na água o Na+ e o OH-, né? Aqui com o KOH, ele vai liberar o K+ e o OH-. O Mg2OH vai liberar o Mg2+ e o OH-. Então, ó, todas essas são bases, porque eles estão liberando o OH-.
tá? E, no caso, eles liberam bastante, normalmente, que eles são bases bem fortes. Eles, quando colocam em água, algumas bases fracas, ou os ácidos fracos, eles não dissociam, assim, completamente, sabe? Esses daqui, normalmente, 100% do que você colocou vai ser vai virar íon aqui, ó, tá? Algumas, às vezes, ficam nessa forma, e um pouquinho é quebrado pela água, né? Depende muito do quanto que a água consegue quebrar esse composto, tá? Bom, mas a gente vai entender melhor nisso, por quê? Porque agora, com isso, a gente consegue entender o que é pH, tá? O pH nada mais é do que uma medida de acidez, basicidade, tá? Então, ó, aqui eu coloquei uma definição bem legal, que é o pH ele corresponde ao potencial hidrogênio iônico, é por isso que chama pH. O nome é bem chique, né? É o potencial, ou seja, a capacidade de formar o íon hidrogênio, tá? Por isso que é pH, isso que significa esse nome doido. Bom, literalmente isso. Quanto que ele tem de potencial, quanto que ele tem de capacidade, aquela substância, de liberar H+, né, em uma solução. Então, o pH, ele é o quanto que aquilo vai liberar de H+, numa solução, essa potência em liberar. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, H+, né, e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. A alcalinidade é a mesma coisa que basicidade, tá? É só um outro termo que às vezes aparece também. É um sinônimo. E é isso, ele é uma medida do quanto aquilo consegue liberar H+. E aí, ó, a questão é, como que essa medida funciona, né? Que valor que vai ter nesse pH? Para ele ter um valor mais bonito, o que se fez foi, se criou uma escala logarítmica. Vocês vão ver que depois, com essa transformação logarítmica, fica um valor bem simples, o pH, tá? Então, ele é uma escala logarítmica. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um ácido qualquer, aqui, um HA, sendo, né, coloquei na água, ele liberou H+, e o A- aqui, né? A é qualquer coisa, né? Não existe o elemento A. Poderia ser HCl, HNO3, qualquer coisa aqui. Bom, e aí o que é o pH, então? O pH é igual ao menos o log da concentração de H+. Então, se eu falar que quando eu coloquei esse ácido na água, ele libera, sei lá, 0,1 molar, né? 0,1 mols por litro é a concentração de H+, que ele está colocando na água. Quando eu coloquei esse ácido na água, ele agora, essa solução ácida tem, sei lá, 0,1 mols por litro de H+. Então, o pH é menos o log dessa concentração, de 0,1 mols por litro, tá? Aí, se você fizer essa continha, calcular quanto que vale isso, é o valor do pH. Essa equação, ela é bem simples. Então, obviamente, que se liberar bastante H+, se esse ácido libera bastante, significa que essa solução tem uma concentração de H+ bem alta, né? Então, ela vai ser bem ácida. O valor do pH, né, vai refletir isso. Se a solução libera bastante H+, ela é bem ácida, e se ela libera pouco H+, ela vai ser bem básica. Mas quando a gente coloca aqui com essa escala, né, utilizando o log para transformar o valor de concentração em um valor de escala de pH, o que vai acontecer? Então vamos lá. Para descobrir o pH, o valor dele, o que a gente faz? Tem que primeiro saber o valor da concentração de H+. Então eu sei esse valor e sempre na unidade mol por litro, tá? Se não tiver nessa unidade, vai dar um valor muito doido de pH. Aí você utiliza o valor da concentração, coloca na equação para determinar qual é o pH. Você vai fazer, né, essa continha e determinar o resultado. Chegando no resultado, esse é o valor de pH dessa solução. O valor do pH vai sempre variar entre 0 e 14, tá? Essa escala logarítmica, ela, com esse jeito que ela é calculada, os valores vão sempre, de pH vai ser sempre entre 0 e 14. Então, não tem como ser, sei lá, 200. Se você achar um pH 200, não tá errado alguma coisa. Ou menos 500, também não. Tem que ser pH 1,
2,2, 7,3, 13, entendeu? Tem que ser esses valores. Se o valor do pH que você encontrou tiver entre 0 e 7, esses são os valores que a gente fala que são ácidos. O meinho, né, da escala é o 7. Se uma coisa está no 7, ela é neutra. A gente não precisa ser 100% rigoroso de falar que o pH tem que ser perfeitamente 7 para ser neutro. Porque se uma coisa tiver um pH muito próximo de 7, a gente pode falar que ela é neutra, né? Mas se começa a sair perto do 7, se sair for um valor menor que 7, aí já é ácido. Se for um valor maior do que o 7, já é básico, tá? Classificado como básico. Então, os valores de pH mais próximos do zero, né, entre 0 e 4, mais ou menos, são os valores dos ácidos fortes. Então, se você tiver um ácido forte, ele vai, se você colocar ele, né, fizer uma solução dele, o pH dessa solução vai acabar sendo um valor bem mais próximo de 0 do que de 7. Então, a gente pode classificar como sendo os ácidos fortes, e os que estão, assim, entre 4 e 6,5, né, já começa a chegar bem perto do 7, são os ácidos fracos, tá? Então, um ácido forte é o ácido clorídrico que a gente tem no nosso estômago. Um ácido fraco é o vinagre que a gente usa na comida, que a gente come, não tem problema, não queima a gente, né? Bom, aí o neutro, por definição, né, seria só no 7. Mas, em termos de prática, se estiver próximo do 7, a gente pode falar, isso daqui é suficientemente neutro, né? E aí, valores maiores do que 7 de pH, valores de pH maiores do que 7 são as bases. Se tiver entre 7,5 e 10,5, mais ou menos, vão ser as bases fracas. Se tiver para cima de 10,5, né, até próximo de 14, são as bases mais fortes, tá? Isso é bom por quê? Porque às vezes os exercícios pedem para classificar em ácido forte, base fraca, né? E aí, sabendo mais ou menos qual pH que tem que ter cada coisa, você olha para o valor do pH e já coloca certinho, fica bem fácil, tá? Ó, aqui eu trouxe a escala, vai de 0 até 14 aqui, né? E com a escala do pH, e aqui alguns exemplos, né? As coisas que tem um pH perto aqui do zero são os ácidos mais fortes. Os ácidos são as coisas aqui que estão para baixo do 7 na escala de pH. As bases são as que estão para cima aqui, com valores maiores do que 7. Se estiver pertinho do 7, é neutro, sabe? A água que vem na nossa torneira, ela não é pH 7 perfeita, ela é um pouquinho menos, né? 6,8 por aí. Então, mas a gente fala que ela é neutra, sabe? Pode ser que algum exercício queira algum rigor muito específico, mas aí eles vão te falar, né, com o enunciado. Mas aí pensando, ácidos fortes são o ácido da bateria, o suco de limão, né? E as bases fortes seriam, né, o hidróxido de sódio, né? Enfim. Tem coisas que aí ficam mais fracas, né? Ficam mais próximas, assim, do 7. Então, essa é a escala do pH. Dá para classificar vários tipos de substâncias, né, dentro dela, sendo ácidos, neutras e básicas. E para isso que serve o pH. Tá? Espero que vocês tenham compreendido bem o que é o pH. Agora vamos treinar a fazer a continha do pH, tá? Porque não é difícil. Então, tem vários exercícios que às vezes colocam, dão alguma informação que vai te dar qual que é, de alguma maneira, né? Vai te falar qual que é a concentração do H+, para você conseguir calcular o pH, porque você precisa saber, senão não dá para calcular, né? Às vezes ele não dá diretamente, né? Você pode ser mais rebuscado o exercício, você consegue descobrir por causa de um outro valor. Mas, enfim, é que eu estou fazendo já mais direto, né? Para focar no cálculo do pH. Então, se eu pegar uma solução aqui, falar que ela tem uma concentração de 0,01 mol por litro, ou seja, 10 a menos 2 mols por litro de H+, qual que é o pH dessa solução? Ela é ácida? Ela é básica? Qual que é o pH, né? Então, a gente coloca na equação do pH, né, de que é igual a menos o log da concentração do H+, a concentração é 10 a menos 2, então, isso vai significar que tem que descobrir quanto que é menos log disso aqui. Se vocês lembram, né, tem uma propriedade do log que se tem alguma coisa elevada aqui, a gente consegue colocar aqui na frente para fora do log, né? Então, a gente fala que o 2 cai aqui para frente, só que é menos 2, tá? O sinal vem junto. Então, vem menos 2, aí fica menos 2, log de 10.
O log de 10 é 1, né? Log de 10 na base 10 é 1. Então, aqui vai ser 1, não vai multiplicar por 1, não vai mudar nada. O pH é igual a menos 2, que dá 2 positivo, né? O pH é igual a 2. pH 2 é um ácido forte, tá? Lembra que a gente olhou aqui, né? Essa classificação que a gente colocou? Então, vocês vão... É super facinho, depois de vocês acabam aprendendo fácil, que se o pH é pequeno, né, um valor pequeno, ou ácido forte. Então, pH 2, isso daqui, com essa concentração de H+, é um ácido forte. Se a concentração for 0,0001, né, 10 a menos 5 mol por litro de H+, qual que vai ser o pH? Coloca na equação, menos log de 10 a menos 5. O menos 5 cai aqui, fica, né, essa expressão, menos 5 vezes menos 5 log de 10 na base 10, que é 1. O pH é 5. Um pH 5 significa, então, que essa é uma solução de um ácido fraco, tá? E aí, né, pH 5 não está tão longe do 7, né? Não está tão próximo do 0, então é um ácido fraco. E o último exemplo aqui de cálculo de pH, se a gente pegar alguma coisa que liberou 0,00000001, ou seja, 10 a menos 8 mols por litro de concentração de H+, né? Uma concentração bem pequena de H+. Qual que vai ser o pH dessa solução, então? O pH vai ser menos log de 10 a menos 8, né? Porque essa é a concentração do exercício aqui que eu estou propondo. O valor vai ser, então, fazendo a continha, vai ser pH 8, vai ser uma base fraca. Então, se tem muito pouco H+, pode ser uma base, tá? Só para vocês não pensarem que se tem H+, necessariamente é ácido. Não, pode ser que tenha muito, muito pouco mesmo. E aí significa que é uma base, tá? Bom, então aqui foram, né, os 3 exercícios que a gente fez, com os resultados aqui mostrados. Ó, essa é a concentração de H+, de uma solução de ácido forte, que o pH é 2. Aqui é a concentração de H+, de uma solução de um ácido fraco, que o pH é 5. Aqui é uma solução, né, a concentração da solução de H+, bem pequena, então significa que se tem muito pouco H+, o pH vai tender a ser maior, o valor, significa que vai tender a ser mais básico do que ácido. Se a concentração de H+ não for tão pequena assim, vai, então, tender a ser mais ácido. Tá? Deu para entender? Espero que, se vocês ficarem com dúvida, vocês me mandem no grupo perguntando, tá? E aí, vamos então tentar ver o que é o pOH. Porque, já que a gente entendeu o que é o pH é super simples de entender, porque é basicamente a mesma coisa, só vai inverter um pouquinho. O pOH, o nome, né, é potencial, que nem o do outro, mas é o potencial hidroxiliônico, né, do OH. Hidroxila é OH, tá? Não é mais hidrogênio iônico. Então, agora é o potencial de liberar, né, OH-, tá? Lembra que a gente viu que a base liberava OH-? Tem também essa, em vez de usar pH, às vezes dá para usar pOH. É muito, muito mais comum se sempre usar o pH e a medida para o ácido, né? Por convenção. Mas tem também o pOH, que é o potencial hidroxile-iônico. Ele é determinado pela concentração de íons OH- e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução, que nem o pH. Ele também é uma escala logarítmica, do mesmo jeito, né? Então, vamos pegar aqui uma base qualquer, né? O AOH aqui, poderia ser NaOH. Quando a gente colocar ela na água, vai liberar OH-. E aí, o pOH é o menos o log da concentração desse OH-. Então, se liberar bastante OH-, ela vai ser bastante básica, né? Vai ser uma base. Se liberar bem pouquinho OH-, não vai ter um caráter básico, vai ser ácido, tá? Da mesma maneira que a gente falou para o pH. Só que, então, né, como que calcula esse valor? Você tem que, de alguma maneira, saber a concentração de OH- em mol por litro sempre. Você vai usar a expressão do pOH, que é menos o log da concentração do OH-, e ela vai te dar o valor. O valor vai ser entre 0 e 14, né? Porque é uma escala logarítmica feita para dar esse valor mais simples aqui. Então, se tiver um valor muito diferente, sem ser entre 0 e 14, não vai estar certo, tá?
E aí, ó, se o valor for entre 0 e 7, a única coisa é tomar cuidado, que é invertido agora, né? Por quê? Porque se tiver bastante OH- é bem básico, e se tiver pouco OH- é bem ácido. Então, né, agora vai inverter. Se o valor for entre 0 e 7, são o valor de POH, tá? Não de pH. Significa que é básico. Por quê? Nesse valor, significa que vai ter bastante OH-, tá? E aí, da mesma maneira que a gente fez pro pH, né? Se o valor de pOH estiver perto do zero, mais longe do 7, são as bases fortes entre 0 e 4. Entre 4 e 6,5, esse valor de pOH significa então que é uma base mais fraca. A neutralidade, então, é no 7, que nem no pH. Né? Pode considerar também um intervalo assim, próximo do 7, não precisa ser exatamente 7 sempre, para falar que é uma coisa neutra. E aí, né, as coisas que tem pOH maior que 7, entre 7 e 14, são os ácidos, classifica como ácido. E aí, né, se for um pOH entre 7,5 e 10,5, são os ácidos fracos, mas se estiver bem perto do 14, daí são os ácidos fortes, tá bom? É uma escala invertida só do pH. Ó, aqui com essa imagem dá para ver certinho como que é. Embaixo aqui está o valor de pH, que vai de 0 a 14, o de pOH, que também vai de 0 a 14. Um ácido, quanto mais ácido ele for, o pH dele, como a gente acabou de ver, vai ser perto de 0, né? Vamos fingir que é 1, né? O pH é igual a 1. O pOH desse ácido vai ser 13. Então, não significa que ó, o suco de limão, a gente viu que ele era, né, pH 2. Suco de limão tem pH 2 e pOH 12, tá? Por quê? Porque o suco de limão libera muito H+, e não vai ter uma concentração nessa solução grande de OH-. Por isso que o valor vai ser 12, tá? A neutralidade vai ser no 7. E aqui, por exemplo, uma base forte no pH, o valor de pH dela vai ser 13, 14, 12, né? Agora, o pOH de uma base forte é 2, 1, 0. Entenderam? Às vezes os exercícios dão esses valores de pH ou de pOH e você tem que conseguir interpretar lembrando desse detalhe de que o pOH ele é o inverso do pH, tá? E aí tem uma coisa muito boa que é, se você somar o valor de pH com pOH, tem que sempre dar 14. Então, ó, se eu falei, né, o suco de limão, o pH do suco de limão é 2. Quanto que vai ser o pOH do suco de limão? Eu tenho que calcular a concentração de OH+, fazer tudo isso para depois colocar lá no menos log da concentração de OH-. Não, eu posso saber direto, sabendo que o pH é 2, o pOH, então, tem que ser 12. Por quê? Tem que somar e dar 14, tá? Então, essa é uma regrinha que ajuda muito em exercício, principalmente. Então vamos tentar fazer, né, os mesmos exemplos que a gente deu ali em cima, né? Lembra aquele primeiro, que a concentração de H+ era 10 a menos 2 mols por litro? Né? A gente falou que era um ácido forte, a solução. Então tá, né? Uma solução de pH 2 é um ácido forte. Pela aquela regrinha, eu já saberia diretamente que, então, o pOH tem que ser 12, né? Porque 12 mais 2, 14. Então, o pH mais pOH, 14. Mas vamos então primeiro então, né, fazer isso. Eu sei que o pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. Eu quero então saber depois no final qual que vai ser essa concentração aqui. Acabei de falar, né? O pOH vai ser 12, por quê? pH mais pOH é 14. Significa então que o pOH é 14 menos 2, que é 12. É um ácido forte. Continua sendo ácido forte, não vai mudar o que tem lá dentro, né? Mas aí, quanto que é, então, a concentração de OH-? A concentração de OH- vai ser, né? O pOH é igual ao menos o log dessa concentração. Eu quero saber essa concentração. Ela é igual a 10 a menos esse valor. Se você colocar, elevar a log, elevar a log aqui os dois lados, você consegue cortar o log do lado do, aqui que tem o menos o log, né? E na verdade você tem que fazer elevar a menos log, né?
Mas tem essa expressão simples de saber qual que é a concentração, vai ser sempre 10 a menos o valor de pOH. Para o pH, né, seria, se eu quero saber qual que é a concentração de H+, seria 10 elevados a menos o pH. Tá? Então, como eu já sei o valor do pOH aqui da solução, que é 12, a concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos 12 mols por litro. Tá? Então, fica bem fácil de saber qual que é a concentração de um se você tem o outro. Então, sabendo a concentração de H+, que é 10 a menos 2 mol por litro, eu consigo chegar no valor da concentração de OH-, que vai ser 10 a menos 12 mol por litro. Tá? Porque aí eu consigo determinar o pH, com o pH eu consigo determinar o pOH, e assim eu determino a concentração de OH-. Eu sei que falando assim fica meio confuso, mas ó, um outro que a gente tinha feito, né, foi o que a concentração de H+, era 10 a menos 8 mols por litro. Isso significa, então, que o pH vai ser igual a 8, como a gente já tinha calculado, porque se eu colocar na expressão, eu consigo chegar no valor de que o pH é 8, é uma base fraca. Se eu sei que o pH é 8 de uma base fraca, o pOH vai ser, então, né, 8. Aqui eu coloco no valor do pH, o pOH é 14 menos 8, que é 6. Na escala de pOH, 6 é uma base fraca, faz sentido, porque não vai mudar, né, o que é a substância. E aí, sabendo o valor do pOH, eu sei quanto que tem que ser a concentração de OH-, que vai dar uma concentração de 10 a menos 6 mol por litro. Tá? E aí os exercícios são bem comum, é bem comum eles darem uma informação, pedir a outra para vocês usarem, ele vê se você sabe fazer essas conversões. Então vamos fazer um deles, né, aqui sem estar pronto, sem eu mostrar, vou fazer com vocês, óbvio, né? Então assim, ó, um exercício que vocês com certeza vão ver algum dia em vestibular, no livro didático, eu tenho um ácido, esse é o ácido sulfúrico, ele, né, tá nessa concentração aqui, de 0,05 molar, ou seja, 0,05 mols por litro. E eu quero saber qual que é o pH e o pOH da solução formada aqui, né, quando ele vai ser dissociado e liberar o H+. Então, para fazer isso, como que a gente faz, né? Primeiro, pela estequiometria da reação, a gente sabe que se eu comecei com 0,05 mols por litro desse ácido aqui, do ácido sulfúrico, eu sei que quanto que vai ser formado de H+. Se a concentração aqui, a estequiometria, né, fala que uma molécula dessas são formadas 2 de H+, né, quando ocorre essa reação. Então eu sei que se em 1 litro, por exemplo, eu tenho 0,05 molar, eu não vou adicionar mais água nessa solução, né? O volume vai ficar igual. Então eu sei que aqui tem que ser o dobro, porque vai formar o dobro de H+. Então se a concentração era 0,05 mol a cada litro do ácido, né, agora vai ser 0,05 vezes 2, que é 0,1, mol por litro de H+. Tá? Então, eu olhando a reação, nesse caso, esse ácido tem 2 hidrogênios, né? Então, por isso que tem o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente. Então, dependendo do ácido, tem que prestar atenção na estequiometria. Então, eu sei que a concentração de H+, dessa solução vai ser 0,1 mol por litro. Tá? E esse ácido também dá para fazer isso porque ele é um ácido forte. Todo esse ácido vai ser dissociado, vai ser quebrado e formar H+ e SO4 2-. Aí, sabendo qual é a concentração de H+, eu consigo calcular o pH, que era uma das perguntas, não era? Qual que é o pH da solução? Aí a gente coloca, né, pH igual a menos log de 10 a menos 1, porque né, 0,1 é igual a 10 a menos 1. Então, o pH vai ser 1. É um ácido bem forte, o H2SO4, é verdade. Então, achei o pH é 1. Como que eu acho a segunda pergunta, que era qual que era o pOH? Eu uso a expressão de que o pH mais o pOH é 14, faço, né, aqui, né, a continha, então o pOH é 13, que também é o pOH, que significa que é um ácido forte. Então, assim, eu calculei nesse exercício aqui
qual que é o valor de pH, que é 1, e pH, que era 13. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender dessa maneira que a gente fez. Se vocês tiverem dúvidas, não tem problema, mas o problema é se vocês ficarem com essas dúvidas. Então, mandem as dúvidas no grupo do WhatsApp, ou para o professor, ou para mim, a gente responde, tá bom? E a ideia é fazer uma aula. O Centro de Mídias, né? Vocês têm que ver as aulas do Centro de Mídias. Ele está trabalhando esse assunto, né? Também. Mas aqui eu tentei deixar mais detalhadas as explicações. E no Centro de Mídias eles fizeram mais exercícios, né? Então assistam sim a aula do Centro de Mídias para treinar. Mas se não deu ainda para entender, eu fiz essa aula pensando, né, para dar um apoio para vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.